Você sabia que o probiótico, com toda a sua simplicidade, elimina substâncias tóxicas do nosso intestino e previne câncer? Eu sou o Dr. Edson Credídio, eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado na Unicamp em ciência dos alimentos, o que me autoriza a falar sobre alimentação embasada cientificamente. O nosso objetivo é criar uma plataforma, criar um canal que leve a informações corretas, informações verídicas, porque hoje a grande dificuldade que eu noto é a presença de falácias, a presença de coisas absurdas jogada na mídia. E pior que muita gente segue. Então, o nosso objetivo é criar uma possibilidade de ver o que é verdadeiro e o que é falso. Por exemplo, absurdos como uma lata de refrigerante é melhor do que um copo de leite. Gente, isso é falácia. Falar que o brócolis é uma bomba de toxina, falácia, né? Falar que o glúten, a lactose, são venenos, não são. Nós vamos discutir todos esses assuntos oportunamente. E, inclusive, trarei outros profissionais da Unicamp, de outras faculdades, para discutirmos isso. A minha formação médica, eu iniciei fazendo a especialidade de cirurgia vascular e torácica. Como caí em muitas amputações durante o meu curso, né, a minha residência, eu fiquei meio decepcionado e parti para a medicina preventiva. Aí eu fiz homeopatia, clínica médica, nutrologia, várias especialidades, alergia e imunopatologia. Eu tenho atualmente 4 títulos e terminei mais um o ano passado. Para que isso? Para ter uma visão global do meu paciente. Só que utilizando tudo que é científico, o que é determinado pelas sociedades médicas. Eu não criei nenhuma sociedade, eu não sigo nada que divirja, tenha divergência com o que preconiza o Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, o CRM. Os probióticos, eles têm uma atuação muito importante na absorção e produção de nutrientes. Eles atuam, por exemplo, na lactose, diminuindo a lactose. O probiótico transforma a lactose em ácido lático. Então, tudo que você tem fermentado, por exemplo, um iogurte ou qualquer outro produto fermentado, praticamente não tem lactose. Essa lactose, ela é reduzida quando o probiótico atua sobre ela. Outro detalhe também é as fibras, né? As fibras, nós temos a fibra solúvel, a fibra insolúvel. A fibra solúvel cria gel, a fibra insolúvel aumenta o movimento peristáltico e os probióticos fermentam essa fibra, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, produzindo o ácido acético, o ácido propiônico, o ácido butírico, que melhora a saúde do hospedeiro, né? E também ela tem essa característica de não deixar a bactéria patogênica aderir à luz do intestino, à parede do intestino. E é interessante que essa ação do probiótico é muito curiosa e com um efeito fantástico. O probiótico, ele se liga em toda a luz do intestino, determinada parte, né? E faz com que essas bactérias benéficas liberem substâncias como substância que faz repelem as bactérias patogênicas. Então, se você tem esse grupo de probiótico preso à parede do intestino, liberando substâncias bacteriostáticas, liberando ácidos graxos, liberando peróxido de hidrogênio. Tudo isso dificulta a entrada da bactéria patogênica que está no intestino. Então, com isso, você previne doenças. Por quê?
a bactéria patogênica não consegue invadir o seu intestino. O fato de se aderirem, ela provoca uma reação de união das células do intestino, diminuindo a permeabilidade intestinal. Do outro lado, que não tem o probiótico, vamos imaginar, a bactéria que está no intestino, ela vem, solta a enzima lipolítica proteolítica, faz um buraquinho no intestino e entra. Isso chama transversão de flora. Então, a flora patogênica, se entra no organismo da pessoa, vai provocar doenças, doenças sérias, né? Do outro lado, como eu falei, que tem o probiótico, a parede celular se uniu e deixou uma resistência muito grande desse intestino. Ele está fixado, ele não está permeável. Do lado que não tem o probiótico, a bactéria entra, né? E nós temos, depois do duodeno, jejum e ilho, 10 elevado a 14 bactérias por grama de fezes. São trilhões de bactérias. Quando elas passam reto, sem entrar no nosso organismo, perfeito. Se ela começa a entrar e fazer pequenas lesões, nós temos diverticulose, diverticulite, câncer de intestino. Isso tudo porque você não tem uma flora competente, você está apresentando uma disbiose. Você pode ter mais bactéria patogênica do que bactérias boas, né? E isso tudo nós conseguimos fazendo uma alimentação balanceada, uma alimentação que tenha bactérias boas, alimentos fermentados, né? Que tenha fibras, e com isso evitando a gordura saturada, evitando os alimentos processados, os alimentos industrializados, né? Então o nosso organismo, o nosso intestino, hoje se sabe que ele tem tanta relevância que é chamado de segundo cérebro, porque ele atua, inclusive, no cérebro, através de hormônios, de substâncias neurais, ele atua no cérebro. Então, ele libera, por exemplo, no intestino, nós temos hormônios como a grelina, como a leptina e o GLP-1. Esse GLP-1, que hoje você tem medicamentos que atuam nesse GLP-1 e que leva à perda de peso, esses medicamentos atuam no GLP-1, que vai até o hipotálamo, dando uma sensação de saciedade. A pessoa não consegue comer e daí perde peso, né? Então, hoje nós temos vários medicamentos que já fazem esse trabalho. Antigamente nós não tínhamos. Então, essa parte do intestino é primeira forma de se ter saúde, de se ter qualidade de vida, né? Então, fugir de alimentos industrializados. Quando fala, por exemplo, de açúcar, né? O açúcar, na minha casa, nós utilizamos açúcar, mascavo ou demerara. Então, açúcar nós temos mascavo, demerara, cristal, refinado, ultra refinado. O mascavo e demerara, eles têm nutrientes, né? O cristal já começa a ficar pobre. E o refinado não tem nutriente, é chamado caloria vazia. Daí o fato de, se você for utilizar um açúcar, se não for diabético, você utiliza o açúcar mascavo ou demerara, né? Então, dessa forma, comendo corretamente, comendo alimentos verdadeiros, né? O ideal para os meus pacientes, eu falo sempre, para comer em casa, para fazer a comida, evitar comida pronta. Eu fico até meio triste quando eu vou em supermercado, porque fim de semana eu que cozinho, e ver os carrinhos cheios de lasanha pronta, bife pronto. Pessoal, é tão fácil fazer em casa. Ah, mas eu não sei fazer nem arroz. Entra no YouTube que você sabe, vai ter um monte de aula para aprender a fazer. Então, realmente, é muito fácil você ter uma vida saudável, comendo legumes, verdura, frutas, diariamente, né? O arroz, o feijão.
preparar corretamente o feijão, por exemplo, deixar de molho, fazer o, a- o deixar de molho que nossas avós faziam, é para eliminar fatores antinutricionais. Então, tudo isso colabora para uma, uma microbiota competente e diversificada. 5 alimentos probióticos para você utilizar na sua rotina do dia a dia e fazendo em casa. Então você pode fazer o iogurte caseiro, você deixa 1 litro de leite morno, a hora que esfria você põe 2 colheres de sopa de iogurte comprado pronto, né? E mexe e põe na iogurteira ou põe numa caixinha de isopor. No dia seguinte você vai ter 1 litro de iogurte, né? Pode utilizar o chucrutes, que é o repolho fermentado, pode utilizar kefir, né? Kombucha e os pepino fermentado, cebolinha fermentado, tudo que usar fermentado é muito rico. O lactobacilo probiótico, o fungo que está fermentando isso, ele vai proteger esse alimento, vai proteger o seu intestino. Então procure utilizar e fazendo em casa, inclusive o leite fermentado. É muito bom para regularizar a flora intestinal. O leite fermentado já tem 95 anos de descoberta pelo Dr. Minoru Shirota. As suas dúvidas, deixe no comentário do nosso canal e sugira temas que nós vamos fazendo para justamente sanar as dúvidas pertinentes. Então, deixe sua dúvida, se inscreva no nosso canal do YouTube e no nosso canal do Instagram.